Olá, então vamos ao nosso quarto vídeo, onde falaremos do atendimento da consulta de pré-natal dentro do SIGS. Aqui nesse momento as usuárias já foram agendadas, essa agenda já foi configurada e nós vamos ter que acessar essa lista de pacientes agendados para selecionar o atendimento. Então, nós vamos no menu principal do SIGS, clique em atendimento, agendamento, atendimento consulta. Seleciona a unidade básica, o nome do profissional já aparecerá numa lista abaixo, seleciona. Ao clicar no CBO, que aparece do lado direito da tela, a lista de pacientes agendadas para aquele profissional do dia surgirá e nós vamos selecionar a paciente para o atendimento clicando na setinha verde. Antes de iniciar o atendimento na aba correta, é muito importante esse passo. Muitos profissionais, a gente sabe que todos os profissionais fazem avaliação antropométrica da gestante e inserem esse dado em algum lugar aqui dentro do SIGS, mas ao longo da evolução. E esses dados antropométricos, eles são muito importantes porque alguns programas utilizam essa informação, como por exemplo o programa Bolsa Família. Então as beneficiárias, as gestantes beneficiárias do Bolsa Família precisam cumprir com a condicionalidade da saúde, que é esse acompanhamento regular, e é através do fornecimento desse dado nessa aba é que essa informação vai migrar para esse sistema. Então, abre essa caixinha escrito dados de enfermagem preparo, antes de iniciar a consulta, e o sistema abrirá uma nova aba permitindo que a gente informe o peso e a altura. Ao informar esses dois dados, o sistema automaticamente calculará o IMC e fornecerá o perfil antropométrico da gestante. Esses dados ficarão disponíveis na tela principal. E agora nós vamos partir para o atendimento dentro da aba do SOAP. Aqui é muito importante sinalizar que esse atendimento não pode acontecer em outra área dentro do sistema, ele precisa ser dentro do SOAP. O SOAP nada mais é do que uma metodologia, uma sistematização da forma de fazer o registro. O SUS elegeu essa ferramenta, ela está dentro do eSUS, e como o SIGS é um espelhamento desse eSUS, nós precisamos utilizar para as evoluções, pois caso contrário, o sistema também não capta esses dados para fins de cálculo do indicador. É um mnemônico, o S são os dados subjetivos, são informações baseadas na experiência da usuária, a fala que ela traz durante a anamnese, queixas, sintomas, são todos os dados subjetivos. O O são os dados objetivos, são aquilo que é possível mensurar, então resultados de exames físicos e laboratoriais, resultados de exames de imagem, uma curva de glicemia ou um registro de valores de pressão arterial, sinais clínicos visíveis são registrados aí nessa aba. A seguir nós passaremos a parte da avaliação, que são problemas evidenciados na consulta relacionados com sua resolução ou não. Por exemplo, diabetes descompensada, hipertensão arterial controlada. Então, a impressão do profissional, é a interpretação que o profissional vai fazer de um dado objetivo que ele teve contato, né? E o P é o plano de cuidados. A gente gosta de chamar de proposta terapêutica porque prevê que ele vai ser realizado em parceria com a paciente. A gente não impõe nada, então ela precisa estar de acordo, ela precisa participar desse planejamento para que ela consiga executar. Então, ali a gente descreve tudo que foi realizado em relação àquela paciente, como solicitação de exames, encaminhamentos, atestados, qualquer tipo de orientação, as medicações prescritas, retornos agendados, qualquer observação é nesse campo que o profissional vai registrar. Aqui é a aba, né, onde a gente abre o SOAP, cada caixinha tem um nome, então o subjetivo está aqui, e ao registrar é possível a gente eleger um ou mais CIAPs relacionados àquela queixa,
questão que a usuária está trazendo. Então, nessa parte do subjetivo, do CIAP, que é o Código Internacional de Atenção Primária, lembrando que esse código ele não é específico de nenhuma categoria profissional, ele deve e pode ser utilizado por qualquer profissional que atua na atenção primária, diferente do CID, por exemplo, que é um código de diagnóstico médico. Então, o CIAP ele deve ser usado. E nós vamos partir para o início da consulta de pré-natal, que vai ser dentro da aba Objetivo. Essa parte, essa faixazinha aqui que tem uma bonequinha, a bonequinha vai estar azul. Ao clicar nela e dar início a esse acompanhamento pré-natal, ela fica de cor diferente, ela vai ficar lilás, e o sistema vai habilitar as abas para que eu realize o preenchimento da consulta obstétrica. Então, ali a DUM ela é obrigatória. Muitas vezes a usuária não sabe ou não lembra qual foi a data da última menstruação. O sistema não permite caminhar sem informar essa data. A gente precisa fazer pelo menos uma estimativa. Ao lançar a DUM, automaticamente o sistema já calcula a data provável do parto e nós vamos seguir aqui nas abas fazendo o preenchimento. Alguns dados não são obrigatórios e são dados dinâmicos, que podem ser alterados ou inseridos a qualquer momento do acompanhamento dessa gestante. Tipo de gravidez, o risco gestacional e aqui embaixo a parte da consulta propriamente dita. Se está com edema, o valor da altura uterina, o valor dos batimentos cardiofetais, se tem movimentação fetal e a parte de vacinação. Aqui, muitas usuárias, muitas gestantes, ou às vezes não tem o cartão de vacina, ou não sabe se já tomou determinada vacina, e para fins de definição de conduta, a gente considera para a vacinação aquilo que a gente consegue ter o registro. Então, é preciso que a gente tenha acesso a alguma informação. Na parte inferior do SOAP, tem alguns botõezinhos que, se você clicar em caderneta vacinação, esse sistema ele abre as informações do sistema do Programa Nacional de Imunização e te fornece o histórico vacinal dessa gestante. Então, a partir do acesso a essa tela, você consegue saber se ela teve uma vacina, se ela fez uma vacina, por exemplo, há 3 anos atrás. E aí dá para definir a conduta com base nisso. Realizou o preenchimento dos dados da avaliação obstétrica, a gente parte por os antecedentes obstétricos. Essa aba também é muito importante que todos os dados estejam preenchidos, porque esse aqui é o cartão da gestante que ficará dentro do sistema e nos fornecerá o histórico desta gestação que está em curso. Então, número de gestações prévias, se houve aborto, quantos partos vaginais e quantas cesarianas, o número de nascidos vivos, quantos filhos vivem e assim por diante. Esse faz o preenchimento de todas as abas aqui e clica em gravar pré-natal. Quando a gente clica em gravar pré-natal, esse sistema vai habilitar para a gente um outro botão chamado desfecho da gestação. Esse botão ele sinaliza que aquela mulher tem uma gestação em curso e que em algum momento a gente vai precisar informar qual foi o desfecho dessa gestação, que geralmente é realizado durante a consulta puerperal ou caso ela tenha uma intercorrência, como um aborto, por exemplo. E também habilita o outro botão, que é o histórico, que vai permitir ao profissional ter acesso a todos os dados básicos daquela gestação que está em curso e os dados das consultas. Perceba que ao gravar a consulta nessa aba, automaticamente, ali no campo objetivo, o sistema ele já preenche o CIAP de gravidez, que é o W78. Independente se eu escolher um CIAP ou não, eu cliquei no botão de iniciar pré-natal, o próprio sistema já preenche esse campo e me fornece essa informação. E isso não significa que eu não possa informar outros CIAPs ou outros CIDs. O profissional pode colocar quantos códigos forem necessários de acordo com a situação apresentada pela gestante. Partindo para a parte da avaliação,
Nessa aba é possível também colocar quantos CIAPs ou CIDs forem necessários. Eu dei 2 exemplos aqui. Um CIAP que é preocupação com a imagem corporal na gravidez e um CID que é supervisão de gravidez de alto risco devido a problemas sociais. Você clica em adicionar e esses códigos eles vão se agrupando aos outros que você informou lá na parte do subjetivo e do objetivo. E aí, antes de partirmos para a parte do plano terapêutico, serão realizados os testes rápidos. Aqui no município de Betim é implantado a testagem rápida na primeira consulta de pré-natal. Então, o profissional que está realizando a primeira consulta já vai também executar esses testes. É só ele ir dentro daqui da aba do SOAP mesmo, no botão que fica na parte inferior, clica no botão procedimentos e o sistema vai abrir o campo para que eu vá informando ali os testes que eu realizei. Então são HIV, sífilis e hepatite B, que devem ser realizados na primeira consulta. E aí, ao inserir cada teste, o sistema vai me perguntar se deseja inserir outro procedimento. Caso eu for realizar outros testes, eu clico em sim. Ou se não tiver mais testes, clique em não. E para voltar na aba do atendimento, clica aqui no botão voltar. Agora, suponhamos que o profissional que está realizando a primeira consulta não vai ser o profissional que vai executar os testes rápidos. É possível esse profissional solicitar os testes para que outro profissional execute. Ele vem aqui no menu lateral esquerdo, na aba Exames, e seleciona Exames, Testes Rápidos. Na parte direita da tela surgirá a lista de exames, ele vai selecionar quais ele deseja e clicar em gravar. Os exames selecionados surgirão na parte inferior da tela, ele clica em imprimir e sinaliza aqui que são exames não laboratoriais. Feito isso, o sistema vai gerar a guia de solicitação dos testes rápidos, que precisará ser assinada pelo profissional que está solicitando e entregue à usuária para que ela leve ao profissional que irá realizar os testes. Agora a parte de realizar a solicitação dos exames da rotina do pré-natal. Na mesma aba do menu lateral Exames, será solicitado aqui os exames da gestante. Para facilitar o dia a dia dos profissionais, ele vem em blocos. Então, nós temos os exames do primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Ao selecionar esse bloco, não significa necessariamente que esse profissional vai ter que solicitar todos esses exames. Pode ser que um ou outro não seja necessário em decorrência dela já ter realizado anteriormente. E aí o profissional pode ir ali e selecionar apenas aqueles que estão indicados. Clique em gravar. A lista de exames que eu selecionei surgirá logo abaixo e aí nós vamos clicar em imprimir e selecionar, sinalizar que são exames laboratoriais. Feito isso, o sistema gerará uma guia de solicitação de exames que deverá ser assinada e entregue à usuária para que ela leve lá no setor que vai agendar a coleta. Agora, solicitar o exame de ultrassom obstétrico, caso esteja indicado para aquele período. Na mesma aba de exames, nós vamos selecionar exames individuais e selecionar ultrassom obstétrico. Faz a justificativa aqui no sistema, eu coloquei aqui pré-natal, data da última menstruação 20/7/2020, gesta 2, parto 1, aborto 0, como exemplo. Nós vamos clicar em gravar, esse exame surgirá na tela abaixo, vamos clicar em exames não laboratoriais e em imprimir. O próprio sistema já gerará a guia do ultrassom com os dados que eu informei, é só assinar e entregar para a paciente dar entrada na regulação. Aí nós vamos partir para a parte do plano terapêutico, a proposta terapêutica. Como eu já disse anteriormente, todas aquelas propostas que forem eleitas para aquela usuária. Eu dei aqui uma lista de alguns exemplos que foram elencadas a partir das avaliações lá no subjetivo, objetivo.
Então, avaliação odontológica, encaminhamento para avaliação odontológica, solicito exames do primeiro trimestre, solicito ultrassom obstétrico, encaminho para vacinação, hepatite B, terceira dose. Encaminho ao grupo de gestantes, ácido fólico 40 gotas por dia. Próxima consulta em 30 dias. Aqui na aba à direita, caso eu tenha algum CIAP que queira informar, não tem problema, pode adicionar quantos forem necessários, mas o próprio sistema já marca ali o de gravidez, que é o W78. A gente clica em adicionar e pronto, a consulta está realizada de forma adequada dentro do sistema e, com certeza, caso esse cadastro da usuária esteja tudo ok, esse dado ele irá ser contabilizado para fins do cálculo do indicador. No próximo vídeo nós vamos falar do atendimento da consulta puerperal, não deixe de nos acompanhar.